A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e aprender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Senhor, abençoa para que o Teu Espírito nos guie, para que nós possamos estar atentos à Tua palavra, à Tua verdade e à Tua vontade. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 11, até o capítulo 12, verso 18, que diz o seguinte: Então, lembrando que nós estávamos falando que o rei Saul tinha sido morto, um povo de uma cidade, Jabes de Gileade, foi e pegou o corpo de Saul para que pudesse enterrá-lo, de Saul e de seus filhos. E Davi foi proclamado rei, e aqui a gente continua. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será pastor do meu povo, Israel. Será o líder do meu povo, Israel. Então, Ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isso é, Jebus, onde moravam os jebuseus, que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. E um comandante importante, porque foi graças a Joabe que Davi permaneceu muito tempo no poder, principalmente quando Absalão, seu filho de Davi, se rebelou e tentou matar Davi. Foi o Joabe que trouxe a vitória. Lógico que Deus sempre estava no controle e Deus usa as pessoas da forma que Ele quer, mas foi através de Joabe que Davi permaneceu por muito tempo no poder. Davi foi morar na fortaleza e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquimonita, líder dos três, isso é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Pas-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez, Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que faziam parte dos 30, um grupo de elite dentre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber a água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses três guerreiros. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os três.
Abissai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até a cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Outros guerreiros valentes de Davi foram Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, de Harod, Elis, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Russate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Helede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Hurai, de Naal-Gaás, Abialbon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Harar, Aião, filho de Sarar, de Harar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aías, de Pelom, Esro, do Carmelo, Paarai, filho de Esbai, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Hagre, Zeleque, de Amon, Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe, de Jatir, Urias, o Hitita, Zababde, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder rubenita que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai, de Josavias, filho de Eunaão, Itima, de Moabe, Eliel, e Obed, Jaziel, de Zobá. Esses foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com um arco, ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda como com a direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaá, de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Olha que interessante, Davi ele é considerado um dos melhores reis que Israel teve, o rei que talvez tenha mais conquistado os inimigos ao redor, um rei de guerra, e às vezes as pessoas tornam muito grande como se ele fosse um herói, e sim, realmente ele era um herói, mas diferente, por exemplo, do Superman, que o Superman sozinho, ele salva todo mundo. Aqui, Davi, ele tinha várias pessoas valentes, várias pessoas com habilidades incríveis, que fizeram feitos incríveis. E junto desses homens, que Davi se tornou quem Davi é. O que eu quero dizer é, como o famoso ditado diz, uma andorinha só não faz verão. Isso significa que, às vezes, a gente talvez idolatre muito uma pessoa, não compreendendo talvez que não é apenas a pessoa que é importante. Davi, claro, ele é importante, era uma pessoa que liderava, pessoa que organizava, que tinha estratégia. Davi tinha vários atributos que o faziam ser o líder, que o faziam ser respeitado por todos esses homens incríveis. Mas a gente tem que saber que todos esses homens também ajudaram Davi naquilo que ele precisava. E se a gente trouxer para os nossos dias na igreja, às vezes a gente considera a pessoa X que é a tal e que tal igreja talvez não vá para frente, quando a gente se esquece de que a igreja ela é composta por várias pessoas que têm habilidades e talentos específicos para servir a Deus aonde quer que ela esteja, e que a igreja
do Senhor, ela só continua indo para frente saudável se nós temos várias pessoas que ajudam todo o pastorado, a liderança, que andam juntos. Quando a Bíblia fala das pessoas, ela não coloca que uma pessoa é mais importante do que outra. Às vezes ela diz que algumas pessoas têm mais responsabilidade e da mesma forma que elas têm mais a autoridade, por exemplo, os mestres, elas são cobradas mais também. Em todo momento, quando Jesus traz, por exemplo, a parábola dos talentos, ele fala que aquele que recebeu mais seria mais cobrado. Então, o que recebeu 10 talentos teve que fez esses 10 talentos renderem outros 10. Quanto o que recebeu apenas um, ele poderia fazer com que rendesse mais um. Todo a bronca que esse servo levou não foi porque ele enterrou, mas foi porque ele não se esforçou para fazer o que ele podia com aquilo que ele tinha. Então a lição é: não ache que você não é importante porque talvez você não seja a pessoa de mais destaque. Isso não significa que as atitudes, as suas ações dentro de uma igreja não sejam importantes, porque às vezes o reino é expandido só por conta que existem vários servos que se dispõem a fazer um pouquinho cada um, a ponto de que esses pouquinhos se juntam e se tornam algo que realmente fazem a diferença. Outros guerreiros foram Gesiel de Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder de entre os 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade de Gederá, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias de Haruf, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, todos coratitas, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Eram hábeis com escudo e lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Ezabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados, e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época de cheia do rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales, margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: se vierem em paz para me ajudar, somos amigos. Mas se vierem para me entregar aos meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe dos 30, e ele disse: somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Atos 28, do 1 até o 31. Lembrando que ontem nós estávamos lendo que Paulo estava sendo levado até César num barco, mas aconteceu uma tempestade e eles naufragaram. Então o barco foi destruído e graças a Paulo, parte do que ele falou de que não iria acontecer nenhum mal porque Deus tinha revelado a ele, então consequentemente parte do que Deus tinha, da misericórdia que Deus tinha dado para aqueles que estavam naquele barco e porque eles ouviram a voz do homem de Deus, eles foram salvos. E nós continuamos aqui. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão.
Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente ao Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio, que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura do deus Gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Então, mesmo sofrendo, mesmo tendo todas as dificuldades, ainda assim o Senhor continuou abençoando Paulo, dando até um certo conforto, mesmo no desconforto em que ele estava sendo preso, naufragado, sendo picado por cobras venenosas. Ainda assim, Deus o curava e Deus mostrava sua misericórdia na vida de Paulo. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje, para que nos conhecêssemos, e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E, depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: Vai e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Então aqui, tudo que o Senhor fez até que Paulo chegasse nesse lugar, em Roma, para que ele pudesse
a pregar o evangelho lá em Roma, em outro lugar, em outro país, em uma cidade principal, uma cidade influente, que poderiam sair diversas pessoas que ajudariam a espalhar o reino do Senhor. Salmos 9, do 1 ao 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia A Morte do Filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Pois julgaste meu direito e minha causa, de teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre, de seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos, ele não ignora seu clamor. E por fim, Provérbios 19, do 1 ao 3. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Olha só que interessante. Não adianta a gente ficar entusiasmado se a gente não tiver conhecimento. Existem muitas pessoas que realmente ficam entusiasmadas, até na casa do Senhor, em participar, em servir. E isso é importante, mas sem conhecimento, a pressa resulta em escolhas erradas, resulta em talvez um trabalho mal feito. E então é importante que, junto com o nosso entusiasmo, venha também a vontade de nós conhecermos, de nós nos aperfeiçoarmos naquilo que nós nos propomos a fazer. Senão, ele simplesmente fica um sonho. E talvez nós até, no entusiasmo, na ânsia de ser aquilo que nós imaginamos, mas que não temos conhecimento, até talvez ao invés de edificar a vida das pessoas, nós acabamos trazendo talvez desânimo, confusão. Então, que a gente possa buscar o conhecimento em tudo que nós formos fazer, para que aquilo que nós formos fazer seja feito com excelência. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que achem morada, que possam edificar a sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, guardando e direcionando, para que essas palavras ecoem em nosso ser e para que nós possamos ser impactados e transformados pelo poder da Sua Palavra. Abençoa o nosso dia para que nós possamos descansar, trabalhar, estudar quais atividades nós formos fazer direcionados por Ti, guiados e sustentados pelas Tuas fortes mãos. Senhor, traga o sustento, traga, Senhor, abre portas de emprego, Senhor, traga promoção para os Teus servos, para que nós possamos ter recursos, Senhor, para expandir o Teu reino, para Te servir da melhor forma que nós pudermos. Senhor, abençoa aqueles que estão nos hospitais, enfermos, para que o Senhor traga cura, restauração, para que o Senhor levante o enfermo, Senhor, para que o Senhor traga, Senhor, alívio para a dor, para que o Senhor capacite os médicos, enfermeiros, para que eles possam tratar do seu povo. Senhor, abençoa para que nós possamos continuar lutando contra o nosso pecado, para que nós possamos nos santificar cada dia mais. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.